Idosos têm direitos especiais, por lei. Esse tipo de coisa não precisava nem de lei, né? É questão de respeito à educação. O desrespeito ao idoso é flagrado diariamente. E eles falam que os velhos têm que ficar em pé mesmo. É normal as pessoas ignorarem, entendeu? Normal não, as pessoas deveriam perceber que isso não é normal. Trabalha a vida inteira e aí não tem respeito das pessoas nem no coletivo. O problema se torna mais grave quando as empresas de ônibus não cumprem a lei. Eles passam 3, 4 anos e não param. Dá o sinal e eles viram o rosto. O Sindicato das Empresas enviou cartas afirmando que os idosos estavam abusando do direito de viajar de graça. O Ministério Público reagiu, diz que a carta é ilegal. Eu ia entrar, quando viu que eu ia entrar, ele viu naturalmente que eu estava com cartão de idoso, né? Aí foi embora. E o que valeu é que eu já estava do lado de fora, porque se eu tivesse botado um pé, eu teria caído. Segundo o Ministério Público do Rio, há alguns dias, cadastrados receberam o que muitos deles consideraram uma advertência. O ofício chegou pelo correio à casa dos idosos. O texto, assinado pelo presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus do Estado, informa que o usuário estaria abusando do direito de viajar de graça nos ônibus do Rio. A Rio Ônibus simplesmente está desrespeitando a lei. O idoso pode utilizar quantas vezes quiser a sua gratuidade. O promotor disse também que mandou à Justiça uma petição para que o sindicato informe os usuários sobre o erro em até 5 dias. Ela terá que mandar uma cartinha para todos aqueles que foram notificados para desconsiderar o anterior e para dizer que eles podem utilizar quantas vezes quiser a gratuidade que eles têm do cartão Rio Card. Uma empresa de ônibus que, por lei, deveria oferecer passagens gratuitas e descontos em viagens interestaduais, foi condenada pela Justiça por descumprir essa regra. E aí, já tem passagem? Não, dos dois. Por que não tem? Ele falou assim, tá cheio, já retiraram as passagens. Eu falei, você me dá essa informação por escrito? Ele falou, eu não tenho como te dar por escrito. Pessoas com mais de 60 anos e renda mensal de até 2 salários mínimos têm direito a viajar de graça. Empresas de transporte rodoviário interestadual que fazem linhas de um estado para o outro devem reservar 2 assentos por ônibus. Segundo este procurador, a Novo Horizonte, que já havia sido julgada e condenada pela Justiça Federal, continuou cobrando dos idosos o valor integral do bilhete. Os dados repassados pela NTT deram conta de, no mínimo, 19 violações ao que determinou a sentença e o que prevê a lei. Em nota, a Novo Horizonte diz respeitar a decisão judicial e que todas as agências de vendas de passagens estão instruídas para cumprir as regras. De acordo com a NTT, as empresas ainda são obrigadas a emitir um comprovante, justificando a indisponibilidade de lugares gratuitos no dia da viagem. Diante de uma série de desrespeitos de motoristas de ônibus do Rio com os idosos, a Secretaria Municipal de Transportes resolveu tomar uma atitude, digamos, inusitada. As vovós espiãs ajudam fiscais a punirem esses motoristas mal educados. Ela faz sinal e o ônibus nem diminui a velocidade. Repete o gesto e, mais uma vez, o motorista passa, como se ela nem estivesse ali. Em menos de 15 minutos de operação, 4 motoristas de ônibus se recusaram a parar para Dona Delma. Não tinha ninguém no ponto ali. Não fui eu, não. Não tinha uma senhora parada de rosa para gratuidade? Eu pego todo mundo ali no Grajaú. O senhor respeita a lei da gratuidade para terceira idade? Claro. Agora vai ser autuado. Claro, por quê? Porque o senhor não parou. Eu não tinha ninguém no ponto, rapaz. Como não? A gente está filmado, as imagens deixam claro. As espiãs, que são voluntárias desde novembro do ano passado, já foram responsáveis por centenas de flagrantes e mais de R$550 mil em multas. Olha, o primeiro caso de hoje é um alerta aos idosos, viu? A legislação de muitos municípios garante que pessoas com mais de 60 anos tenham gratuidade no transporte público. Só que uma empresa de ônibus da Grande São Paulo criou a própria lei e está cobrando a passagem dos idosos. É um absurdo, né? Senhora,
senhoras com mais de 60 anos de idade, a Vera e a Lucimara, nos procuraram, reclamando de que a legislação federal e municipal que dá direito ao idoso ao transporte público gratuito não está sendo cumprida. O que acontece quando vocês tentam usar a gratuidade aqui do transporte coletivo em Franco da Rocha? A gente é barrado, né? O motorista diz que só tem direito quem tem acima de 65. 60 que essa lei aí não vale pra gente de 60 anos. E ainda falam pra gente, a senhora sabe ler? Olha aí, mostra no capô do ônibus embaixo. Então as duas idosas querem descer. Então, aqui a gente está trabalhando com um problema porque a empresa colocou a notificação e está cobrando dos motoristas para desembarcar só com 65. Só que veja, deixa eu te explicar, dá licença. É lei. Então, a lei quem? É a empresa que manda ou é a lei que manda? Nesse tipo de caso, eu trabalho infelizmente de acordo com a empresa. Crime é discriminar o idoso. Quando você não permite que o idoso desça do ônibus na forma do que a lei estabelece, você está fazendo uma discriminação. Eu entendo o seu ponto de vista, o ponto de vista da senhora, só que nós estamos trabalhando em cima da Constituição. O parágrafo 2º do artigo da Constituição Federal, artigo 230, liberar uma lei que dê direito a essa lei. Essa lei eu desconheço. Essa lei não tem chegado oficialmente a mim. Você está dizendo que a lei não existe? Tá, eu estou dizendo que ela não chegou a mim. Ok. Oficialmente Veja não. bem, o prefeito não precisa comunicar à empresa que existe a lei, sabe disso? Para mim não chegou. Mandei porque eu quis, paguei da mesma forma. E a senhora nem pagar, pagou. Não paguei. Então agora ela paga mais de 50 anos e você está errada. Está ouvindo, jovem? Tá ouvindo? Não, não estou ouvindo, primeiro é o não seguinte, quero ouvir. Você está vendo essa senhora aqui? Sabe o que desacatar uma pessoa de idade você é processado? Não sei. Você não sabe, então você precisa ler a legislação. Seu advogado e me processa. Ah, vai, menina, deixa você, babaca. Procura seu advogado e me processa. Ah, vai. Não sou obrigada a levantar. Levantei porque eu quis. Tá certo, é só chamar um segurança e pode levar. Vai lá, reclama. Quero ver quem ia me fazer levantar. Olha a lei federal aqui, sabe? Lei ignorante. E ofereceu um lugar para outras pessoas. E a mãe dessa garota me tratou. Chamou de Vera Souza, que você não tem nada que tomar o lugar da minha filha, que não sei. Olha, agora a gente vai mostrar uma situação que é muito comum no transporte coletivo no nosso país. É o uso indevido daqueles assentos reservados aos passageiros com mais de 65 anos. Ninguém também se levantou para o seu Zé Geraldo. Ele esperou um lugarzinho para se sentar. Mas o banco reservado aos idosos tinha gente. E a moça que ocupou ficou de olho só na rua e resolveu ceder o lugar depois que viu a câmera. Ele pode sentar aqui, não tem problema. Ele nem estava aqui, agora que você chegou aqui, ele chegou. É uma falta de respeito, né? Existe o lugar reservado para nós. Eu acho que deveria ser respeitado. Não é verdade? Finge não me ver, finge estar dormindo. Olha esses dois aí. Enquanto eles tiram um cochilo nos assentos destinados aos idosos, esta senhora precisa seguir em pé. Eles não dão mesmo, nem grávidas. Não entendem que aquele lugar é de lei, né? Vai acontecer o mesmo que está acontecendo conosco, com eles também, né? O projeto de lei municipal quer tornar todos os assentos de ônibus preferenciais. Antes mesmo de entrar no ônibus, esse senhor de muleta precisa ficar de pé, enquanto outras pessoas e até mesmo uma criança estão sentadas no banco. Dentro do ônibus não é difícil encontrar a mesma cena. A lei nem sempre é respeitada. Por isso, Natanael Jordão criou um projeto de lei para que 100% dos assentos sejam preferenciais. Se essas pessoas citadas no projeto, nesses assentos,
Elas não estão, é usado pelo trabalhador qualquer um, normal, continua tudo normal. Sempre se busca a educação. Nós, quando transitamos no ônibus, verificamos que, em grande parte, não é a falta do assento que causa o prejuízo, mas sim a população que, às vezes, não respeita o idoso, não respeita a pessoa com deficiência. Então, nós precisamos muito mais de educação do que, propriamente, aumentar o número de assentos. Pode desistir. Se é meu direito, eu vou estar aqui batendo na porta direto.